Primeiro, eu queria agradecer o Esper Calas. Nós somos amigos há bastante tempo. Ele é uma pessoa muito serena, muito sensata e que sabe tudo. Nós convidamos ele para falar na a reunião clínica semanal nossa, que é uma parte presencial, outra parte online. E ele vai falar sobre perspectivas sobre vacinas contra o coronavírus. O Dr. Esper, ele é graduado na Faculdade de Medicina de Itajubá, fez residência aqui no Hospital Servidor Público Municipal, e a parte principal dele, ele fez tudo aqui na escola, que foi mestrado, doutorado. Depois ele foi para Rochester, ficou 2 anos, é professor adjunto da Universidade de Rochester desde 2009, e agora ele é professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da USP. Ele tem 208 trabalhos publicados na área, ele tem um fator H de 32, o trabalho dele com o maior número de citações é um trabalho que envolve quimioprofilaxia para prevenção de HIV, e foi publicado no New England em 2010, e tem mais de 2.700 citações. Então, o currículo do Esper é um currículo bastante conhecido, mas, como eu disse, ele é uma pessoa bastante serena, bastante sensata, que conhece muito bem, escreve muito bem sobre o assunto que ele domina muito, e é um líder que a Escola Brasileira de Medicina deixou escapar. Muito obrigado, Esper, pela sua participação e pela sua cordialidade de sempre, assim, quando a gente conversa, quando você lida com as situações do nosso cotidiano aqui. Muito obrigado, e a palavra é sua, Esper. Medina, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar nessa reunião por várias razões. A primeira delas é que o Medina é meu amigo, então tudo que ele falou aí, qualquer elogio, vocês não levam muito em consideração, não, porque tem uma amizade por trás. A segunda coisa é que eu lembro quando eu estava na Unifesp, na infectologia, o grande exemplo que a infectologia tinha era a nefrologia da Escola Paulista, porque a gente via lá uma coisa que começou com vários professores, inclusive o professor Nestor Shore e vários outros colegas, que investiu nos jovens talentos, mandou muita gente para fora, muita gente aumentou a experiência internacional, trouxe para a nefrologia um grupo que é estelar. E isso fez com que ela tivesse destaque dentro da, hoje, Universidade Federal de São Paulo, na época era ainda a Escola Paulista de Medicina, e isso fez com que a infectologia, na ocasião, adotasse uma filosofia semelhante. A outra coisa foi que, quando eu estava lá, foi quando o Medina também se tornou professor titular da nefrologia. Eu tive no concurso, vi a aula dele, então a minha admiração por ele já era grande, cresceu mais ainda do sucesso que ele teve naquela ocasião. Eu procurei seguir muito desses exemplos, então eu trouxe de fora algumas novas tecnologias durante o meu doutorado sanduíche, a gente implementou aqui na Universidade Federal de São Paulo. Depois disso, com esse retorno, eu senti que era muito importante criar um centro de pesquisa clínica forte, que pudesse responder à necessidade de desenvolvimento de estudos clínicos de vacinas. E foi isso que fez com que esse centro, que hoje está comigo aqui na USP, começasse naquela ocasião lá na Unifesp. Ali a gente fez alguns estudos de vacinas contra o HIV que falharam, a gente fez estudos de vacina contra o HPV, mas foi a minha vinda para a USP que coincidiu com essa iniciativa da profilaxia pré-exposição de infecção por HIV, que resultou na publicação que o Medina comentou, que mudou a prevenção de HIV no mundo todo. Por isso que ela é tão citada, essa publicação. Porque a gente trouxe para a prática o primeiro estudo controlado, randomizado, que demonstrou a alta eficácia da PrEP. Hoje em dia, a epidemia de HIV está em regressão em locais onde tem disponibilidade de PrEP, e esse foi o trabalho pioneiro, daí a razão dele ter tido tanto destaque. Desde aqui na USP, a gente vem trabalhando com vários projetos de desenvolvimento de vacinas. Ainda estamos conduzindo o desenvolvimento da vacina da dengue, tentamos desenvolver uma vacina contra Zika, participamos de estudo de vacina contra HPV, influenza,
E agora vamos começar, nesse próximo mês, o estudo de uma nova vacina contra HIV. Mais uma tentativa, vamos tentando até, quem sabe, um dia a gente conseguir. E essa pandemia trouxe essa loucura que foi a Covid-19, que não podia deixar de resultar num estudo de desenvolvimento vários estudos de desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus. Então, eu preparei uma aula que tenta fazer uma explanação sobre essa linha de desenvolvimento e, no final, a gente, se tiver tempo... Quanto tempo nós temos, Medina? Então, vai até às 9 horas, depois tem mais meia hora para discussão, para perguntas ou para discussão do assunto. E nessa meia hora, quem vai te ajudar é o Juan Fernandes, que é o infectologista nosso daqui. Você sabe que eu tenho que sair daqui e correr lá para aquela outra reunião. Então, mas você tem 40, 50 minutos para falar. Tá bom. Então, eu vou falar sobre vacina para SARS e para Covid-19. Vocês vão ter que ter uma discreta diferença entre uma coisa e outra. Essa aqui é a estrutura do vírus, e eu queria chamar a atenção de vocês para essa proteína que está na superfície do envelope, que eu estou apontando aqui. Deixa eu pegar o laser. Estou apontando aqui, que é a spike. Se trata da proteína que vai ligar o receptor da ACE2 humano e vai fazer o vírus entrar dentro da célula. Mas tem duas outras proteínas aqui na superfície. A primeira delas é essa verde clara aqui, chamada membrana, ou M, e envelope, E, que é mais rara na superfície, mas elas participam da constituição do envelope. Por que eu estou falando isso? A filosofia da maioria das vacinas consiste na produção de anticorpos contra essas proteínas de superfície. E aqui a spike é a principal, o principal alvo dessa estratégia. As três proteínas estão dispostas no genoma junto com um quarto gene que produz a proteína N, que é a nucleocápside, que envolve o material genético do vírus aqui no interior. Mas, se vocês observarem a disposição do genoma, a gente vai ter uma surpresa. É um genoma relativamente longo, 29 mil pares de base. Aqui vale o seguinte comentário: quando o genoma é muito longo, ele costuma ter mais dificuldade de se adaptar, porque ele depende de mais constituintes. E quando a gente vê a distribuição das áreas de leitura aberta do genoma, a gente vai ver que tem uma grande aqui, que é a ORF1, que é dividida em A e B, e uma outra menor, que está na ORF2, que codifica todas elas genes não estruturais e fatores acessórios da multiplicação viral. As proteínas estruturais, são essas quatro aqui, S, E, M e N, são relativamente pequenas em relação ao tamanho do genoma. O que significa? Elas cobrem uma superfície pequena. O resto tudo são genes para tentar contrarregular as defesas celulares e para coordenar o processo de replicação viral. Então, as mutações que vão surgir vão depender muito de estabilidade da função dessas enzimas. E isso favorece o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, mas chamando a atenção que essa porção aqui da spike é um gene relativamente grande, é o principal alvo das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Então, vocês vejam que as funções de várias dessas enzimas e proteínas ainda estão em desenvolvimento, em entendimento, que coronavírus não era um vírus que a gente estudava tanto assim até o aparecimento dessa pandemia. Aqui nós temos a superfície da spike, que é a spike em si, que é essa proteína que está aqui na estrutura molecular tridimensional. Nós temos aqui também a disposição das subunidades do genoma, do gene da spike. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de uma delas, chamada RBD. RBD está colocado numa parte da spike que codifica justamente essa parte da superfície da molécula.
Então, o que quer dizer RBD? Quer dizer Receptor Binding Domain. É onde a spike vai encaixar, e aqui é vista de cima, a gente rodou a proteína 90 graus, para mostrar esse sítio de ligação aqui, ó. Então, o RBD é aonde muitas das proteínas, das vacinas, estão sendo direcionadas, para você apresentar a spike e ter anticorpos contra RBD, porque é ali que você vai neutralizar, impedir que o vírus se grude à célula. Então, esse processo de replicação celular parte desde a ligação da célula e fusão, depois a internação, aí faz o ciclo replicativo e novas partículas virais são formadas. Então, tem vários desses alvos aqui, alguns deles a gente sabe que funciona, outros deles são um tremendo de um fracasso. Então, só para mostrar para vocês aqui que o Remdesivir é uma das poucas medicações que, aliás, é a única antiviral que a gente tem demonstração de algum efeito, e é um efeito muito marginal, duvidoso para a multiplicação do vírus. Lopinavir, ritonavir já falhou no processo de bloqueio da replicação do vírus. Cloroquina, hidroxicloroquina foi um tremendo de um fracasso. Muita gente ainda insiste em usar essa medicação que não tem ação para diminuir, para alterar a progressão da doença. Pelo contrário, está associada a efeitos colaterais que podem ser fatais em alguns, felizmente raros, mas em alguns dos pacientes. Mas aqui, na entrada do vírus à célula, nós estamos falando aqui de anticorpos. Olha, 2 exemplos terapêuticos que estão sendo explorados são anticorpos monoclonais, vários estudos estão sendo conduzidos, e plasma convalescente. Essas estratégias ainda merecem mais estudos para a gente ver se funciona. Mas aonde caberia a vacina? É você induzir as pessoas a produzirem anticorpos que entrem nessa ligação do vírus à célula e impeça a fusão e internação do material genético. E por que isso? Porque o vírus ele vai grudar na superfície da mucosa, desencadear um processo inflamatório e resultar na COVID-19 em si, com dano do leito pulmonar, tanto a microvascularização, como também o funcionamento dos alvéolos. E, consequentemente, hipóxia, ciência respiratória e morte. Agora, aqui eu botei esse slide para chamar a atenção de vocês numa coisa nesse primeiro desenho aqui à sua esquerda, que o vírus é essencialmente um vírus de mucosa. Ele não é um vírus como vários dos outros que a gente conhece, que é sistêmico. Ele gera, na esmagadora maioria dos pacientes, ele permanece na superfície da mucosa, infecta as células da mucosa, faz o seu ciclo replicativo, e ele serve muito mais como um gatilho para desencadear vários processos inflamatórios que resultam na doença. Então, a viremia, que ocorre geralmente na primeira fase da doença, e toma aproximadamente uma semana, é um período onde a manifestação clínica costuma ser sintomática leve. Agora, a doença grave é muito mais consequência do gatilho. Então, aqui a gente tem uma janela de oportunidade que outros vírus não dão, que é um tanto de dias para você ter a ação de substâncias antivirais, inclusive anticorpos induzidos pela vacina, para impedir que o vírus cause uma doença. A segunda coisa é que o fato de ser um vírus de mucosa, a gente tem que entender que a imunidade esterilizante que uma vacina pode constituir é mais difícil. Então, o que acontece? Quando você faz uma vacinação intramuscular ou subcutânea, os anticorpos produzidos costumam ser muito mais da classe IgG e induzem uma imunidade sistêmica. Mas a presença de anticorpos na superfície das mucosas, são mais ligados a IgA, seria o que seria mais desejável para induzir imunidade esterilizante. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que as vacinas, essa geração que está vindo, consiga impedir que o vírus se multiplique em grande quantidade, ele diminua o insulto e esse gatilho para o sistema imune e bloqueie a COVID-19. Mas a possibilidade da imunidade induzida por essa geração de vacinas e conferir uma imunidade esterilizante
ou seja, a pessoa não vai ser infectada pelo vírus, é menor. E isso tem que ser colocado dentro da conta desse debate sobre vacinas. A epidemia de Covid-19, por enquanto, é uma grande onda que não respeita a sazonalidade. E isso vai ter implicação também para o desenvolvimento de vacinas, já que a gente tem visto que a maioria dos países experimentou uma onda única. Nós estamos vendo alguns países na Europa com uma segunda onda. Agora, curiosamente, essa segunda onda não está sendo acompanhada de aumento de mortalidade. E isso é uma coisa que é um mistério ainda. Por que países como a Espanha e a França, que estão com o número de casos que está se aproximando do pico da primeira onda, não teve um aumento sequer de 3% na mortalidade vista na primeira onda. Muito bem. Desculpa. Muito bem, vamos falar agora de anticorpos contra a Spike, porque muito surgiu de especulação, e faz não muito tempo, das pessoas dizendo que a imunidade induzida pela infecção da Covid-19, pela infecção pelo novo coronavírus, iria induzir uma imunidade que não ia durar 3 meses. Agora, o que a gente está vendo que, na verdade, não é bem assim. Vou apresentar 2 estudos, o pessoal de Nova York analisou quase 20 mil pessoas que tiveram coronavírus, pegaram amostras seriadas de um tanto delas e observaram a presença de anticorpos contra a Spike em todas elas, mas usando técnicas mais sofisticadas, vendo anticorpos contra diferentes porções da molécula. O que eles observaram é que mais de 90% das pessoas tinham respostas detectáveis. E essas respostas detectáveis eram duradouras, ultrapassando 3 meses. E na semana passada, vocês devem ter visto a publicação no New England, online ainda, que é um estudo na Islândia. Eles acompanharam um país relativamente, população pequena, eles pegaram uma percentagem muito significativa dos habitantes, cerca de 30 mil deles, e deles, cerca de 1.200 tiveram Covid-19. O que eles fizeram? Tentaram verificar a presença de anticorpos contra várias porções da molécula, e viram que 91,1% das pessoas que tiveram a Covid-19 tinham resposta detectável 4 meses depois. Essa resposta era duradoura, vocês estão vendo aqui, ó. Tanto do ponto de vista da detecção de anticorpos gerais, como também anticorpos contra diferentes porções da molécula, o que sugere de fato, ou diferentes do vírus, sugere de fato que essa noção de que a imunidade seja muito restrita baseia-se em técnicas de avaliação sorológica, ainda que são muito limitadas na sua eficácia. Então, a gente ruma muito mais para a noção de que a imunidade, ela é presente, é detectável e é mais duradoura do que alguns especularam lá para trás. Isso traz, outra vez, muita discussão da imunidade em rebanho. Qual é a percentagem que a gente precisa atingir para uma população ter a circulação do vírus bastante reduzida? A resposta ainda não está dada, porque a maioria desses estudos feitos em diferentes cidades da Europa, América do Norte, inclusive aqui no Brasil, utilizam ainda estratégias de avaliação de soroprevalência pequenas. Essas estratégias apontam muito mais para valores que variam de 5% a 20% depois de uma onda epidêmica. Mas a gente sabe que provavelmente isso subestima a percentagem de pessoas que tiveram infecção. Um exemplo aqui no Brasil é a cidade de Manaus. A gente tem uma onda pandêmica que foi horrorosa, uma mortalidade terrível, a percentagem de excesso de mortes ultrapassou 150% no período curto, estourou a capacidade de atendimento, e agora a gente não vê casos acontecendo lá de forma significativa. Então, o que aconteceu lá? Muito provavelmente teve uma imunidade de rebanho, uma imunidade populacional. A gente não sabe exatamente qual é esse nível. Alguns estudos que estão apontando agora, e que foram feitos pelo pessoal do IMT da USP, mostram que naquele local deve ter ultrapassado 50%. Mas cabe ainda confirmar com outras avaliações para verificar qual é a população que precisa desenvolver uma imunidade
protetora para impedir em grande monta a circulação do vírus. Mas permita-me aqui fazer um seguinte comentário. A minha visão é que esse vírus vai se portar muito mais como os coronavírus comuns que causam resfriado, do que propriamente os coronavírus que causaram os surtos de SARS e MERS em 2002, 2012. No caso do SARS, o vírus sumiu. E do MERS, ele mantém uma transmissão em baixo grau, em poucos casos pontuais. Aqui a gente está muito mais diante de um vírus que deve ficar perene na nossa população, por várias razões que a gente pode comentar depois. Então, o que a gente está diante? Um acúmulo de resistentes com as ondas pandêmicas. Em alguns locais há alguma sugestão indireta que a gente está atingindo imunidade de rebanho, mas essa imunidade de rebanho não é capaz de impedir totalmente a circulação do vírus, por várias razões. Entre elas, de que não parece ser suficiente para atingir todo mundo a infecção natural. A segunda coisa é que a imunidade pode não ser esterilizante, ou seja, algumas pessoas podem portar o vírus depois, e estão aparecendo alguns casos de reinfecção que têm essas características. E o que a vacina pretende? Interferir artificialmente nessa imunidade, ou seja, você dá a vacinação para que um número ainda maior de pessoas esteja protegida e aí a circulação do vírus caia. Outra coisa que é muito importante é que cada vez mais a gente está acumulando uma série de observações apontando para a imunidade celular como sendo extremamente importante no processo de combate ao novo coronavírus. E vários autores estão mostrando isso, que até há perfis de imunidade celular mais benéficas, pautados na ação de células CD8, CD4 e Treg, enquanto que outras células do sistema inflamatório acabam tendo maior papel na doença mais grave, naquele processo inflamatório mais danoso para o pulmão. Como a gente vai balancear isso é uma questão em aberto e a gente vai precisar observar esses próximos estudos para chegar a essa conclusão. Então, vamos agora começar a falar especificamente de vacinas. O que você quer é apresentar para o sistema imune o antígeno viral. Esse antígeno viral virá principalmente na forma da spike. Está aqui outra vez, e o receptor binding domain está aqui na superfície. Mas vejam que isso pode ser algo também criticável, da gente focar toda a vacina na spike e deixar outras proteínas de fora. Então, há um debate muito intenso de qual que é a melhor estratégia. A gente vai mais na spike, ou a gente vai também nas outras proteínas, a vantagem de uma vacina sobre a outra, isso é motivo de intenso debate. O outro problema é que, como a gente já começou a conversar antes da aula, quando o Medina fez aquela pergunta, o tempo transcorrido entre o início do desenvolvimento e a vacina estar disponível é muito longo. Ele chega a durar 7 anos, em média. Algumas vacinas que foram mais eficazes na velocidade de desenvolvimento foram desenvolvidas em 4 anos. Essa pandemia não pode esperar tudo isso. Então, a gente tem que discutir essas formas de desenvolvimento. Então, tem esse trabalho publicado também na semana passada, que foi uma perspectiva apresentada por várias pessoas que lidam com vacinas especificamente, que apresentaram essa visão. Veja, nós temos aqui, no desenvolvimento tradicional de vacinas, que leva vários anos, na média, aproximadamente 7 anos, uma fase de conceitualização, desenvolvimento pré-clínico, teste em animais, validação da proteção em animais, e aí depois você entra em fase 1, 2 e 3. E, finalmente, a vacina é licenciada e começa a produção em larga escala. Aqui, outra vez, não dá para guardar tudo isso, então a gente tem que apressar esse processo. Como é que a gente apressa esse processo? Baseado em 2 premissas. A primeira delas, não podemos abrir mão da segurança, e a segunda delas, não podemos abrir mão do rigor científico de avaliação das vacinas. O resto tudo a gente pode apressar. E, inclusive, mês passado, eu escrevi uma opinião na Folha de São Paulo, junto com a Lili Vec,
Eu, que sou o pesquisador principal do Centro Coordenador da Vacina da Sinovac Butantan, e a Lilivec é coordenadora do Centro, investigadora principal do Centro Coordenador da Vacina Shadox de Oxford, que está sendo desenvolvida primariamente aí na Unifesp, escrevendo exatamente isso, que são premissas que a gente não pode abrir mão, porque pode colocar tudo que a gente conquistou de vacinas até agora a perder. Então, a gente tem que seguir esses passos rigorosos de avaliação de segurança e o rigor científico na avaliação da eficácia para uma vacina ser utilizada. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, o que esses autores propõem é o que a gente tem visto atual como modelo para desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. Então, primeiro você define o alvo do produto, quer dizer, o que é que deve ter. Nesse caso aqui, colocaram principalmente a spike como sendo a proteína alvo da ação do sistema imune e, portanto, a maioria das vacinas é baseada nela. Então, você começa esse processo, mas já dispara estudos fase 1, fase 2 e fase 3. E esses estudos, às vezes, são superponíveis. Então, por exemplo, tem um dos estudos que é um projeto de pesquisa único, que tem etapa A é a fase 1, etapa B é a fase 2 e etapa C é a fase 3. Com isso, você ganha em processo regulatório, você dá mais viabilidade para o sistema, e a gente tem percebido que esse tipo de abordagem parece ser mais racional quando a gente não tem tempo a perder. E vários desses estudos apresentaram isso. Aliás, outra coisa é que muitos desses estudos foram realizados e o gatilho para começar a fase 2 e fase 3 não esperou a publicação estar disponível para o grande público. Você apresenta para a agência regulatória, eles avaliam se preenche todos os critérios necessários, você começa o estudo e preocupa em publicar um pouco depois, para você não perder tempo. Agora, a novidade dessa abordagem é você começar a produção em larga escala antes mesmo dos resultados estarem prontos do fase 2 e fase 3. Então, qual que é o raciocínio? Você não pode esperar para tudo estar avaliado ao final de vários anos. Começa-se a produção, o investimento, e é o que a gente tem visto acontecer. Então, a União Europeia destinou 8 bilhões de euros para o desenvolvimento de vacinas, o governo americano está investindo quantidades copiosas de dinheiro nas indústrias que têm os produtos mais promissores e que são americanas, porque também tem esse aspecto que a gente pode comentar depois. Mesma coisa o governo chinês, mesma coisa o governo russo, até que isso chegou no Brasil. O governo brasileiro investiu cerca de 1 bilhão de reais no desenvolvimento da vacina, num acordo de desenvolvimento de vacina e produção de vacina da Oxford, AstraZeneca, que mesmo antes da gente ter o resultado disponível. E o licenciamento da vacina vem depois. Quer dizer, na hora que a vacina é licenciada, ela já estaria disponível. E um terceiro modelo utiliza uma outra estratégia, é você utilizar modelos de infecção experimental em humanos. Então, alguns aqui podem ter se assustado com isso, mas infecções controladas em humanos já são utilizadas para desenvolvimento de vários outros alvos terapêuticos e vacinas contra outros agentes. Exemplo disso são os experimentos de infecção experimental com dengue atenuada, infecção experimental com Plasmodium vivax, bactérias gastrointestinais. Então, há várias outras estratégias que empregaram essa abordagem. Então, isso tem um problema, uma discussão ética muito mais intensa, mas aqui também é algo que alguns consideram como sendo válido discutir em situações de emergência mundial, como foi essa pandemia do novo coronavírus. Muito bem, quais são as estratégias para desenvolvimento de uma nova vacina? Então, você parte de vírus atenuado, morto, ou partículas semelhantes a vírus, que eles chamam de VLP, Virus-like Particles. Essas estratégias são as tradicionais. A maioria das nossas vacinas são assim. Então, olha a vacina para o sarampo, é vírus atenuado, a vacina de gripe é vírus morto, a vacina de HPV é VLP. A maioria das nossas vacinas tem essa constituição. Proteínas virais também são utilizadas. O principal exemplo que a gente tem na prática é a vacina da hepatite B, que na verdade são pseudovírions com a molécula de superfície do vírus da
hepatite B. Agora, a estratégia de vetores virais e a estratégia de utilização de material genético são novas. De vetores virais, a gente só tem um exemplar, que é a vacina contra o vírus da encefalite japonesa, que tem uma imunogenicidade relativamente limitada e é utilizada em uma região muito específica onde acontece essa infecção. Enquanto que as estratégias de vacina com material genético, DNA ou RNA, são novas, elas derivam muito mais das estratégias de desenvolvimento de vacinas contra HIV e tuberculose. O mesmo vale para vetores virais, e ganharam um grande impulso durante essa pandemia para o desenvolvimento de vacina contra o novo coronavírus. E é isso que é um dos grandes experimentos que a gente está vendo. Mais de 200 produtos sendo desenvolvidos, e a gente está vendo todas essas estratégias sendo abordadas, que vai nos ensinar qual que é a melhor forma da gente reagir contra uma pandemia. Então, aqui são os várias estratégias que estão sendo utilizadas, sendo que a dominante são vírus inativados, proteínas recombinantes, vetores virais. Veja que alguns exemplares de vacinas com vírus atenuados estão sendo desenvolvidas também, mas aí é muito tímido por causa das preocupações de segurança. E as vacinas de material genético, RNA e DNA, que ganharam um grande impulso. Vai ser a prova dos 9, a gente verificar como elas têm, qual vai ser o desempenho delas mediante essa pandemia. Então, nós temos quase 200 produtos, 143 em fase pré-clínica, tem 2 brasileiros aqui, o que é uma pena, né? Porque de 200 produtos, só 1% ser brasileiros, significa que a nossa capacidade de desenvolvimento tecnológico ainda é muito limitada mediante os outros países. Isso é uma coisa estratégica que algum dia a gente vai ter que discutir, porque a gente vai sempre ficar dependente dessa maneira desses outros desenvolvedores desses outros países. Então, a gente teria que, de alguma forma, mudar isso. Agora, nós temos fase 1, 23, fase 2, 14, fase 3, 9, que são os mais adiantados. 3 vacinas já têm acesso limitado em situações especiais e nenhuma aprovada. Então, vamos começar pelos estudos em fase 3. Nós temos, primeiro, a vacina AstraZeneca, da Universidade de Oxford, a CanSino, da Beijing Institute of Technology, a Gemaleya, que é a russa, aí semana passada, vou falar bastante sobre ela, Sinovac, que fez a parceria com o Butantan, e mais outras 2 chinesas que também usam vírus inativado. Vocês estão vendo aqui a convenção. 3 primeiras são vetores virais, 3 são inativadas, e 2 de RNA, que é a Moderna e a Pfizer, que estão em desenvolvimento em fase 3. E 3 delas que já têm acesso expandido em situações especiais. Então, nós temos deixa eu voltar aqui que eu escrevi errado. Essa aqui é a Gemaleya, não é Gamaleya, viu? Está parecendo prato de comida crioula, né? Mas não, é Gemaleya. É a Rússia, que o trabalho foi publicado semana passada, eu vou falar. A CanSino e a Sinovac, 2 chinesas, já foram produzidos em maior escala, estão sendo usados em populações especiais na China e na Rússia. Agora, nós não temos ainda os dados de segurança dessas vacinas. Vamos começar a falar sobre as vacinas de estudo fase 3. Nós temos a Shadox, que é a nCoV-19. O Pedro Folegatti, de Oxford, publicou o artigo fase 1 e 2 junto com vários outros colegas, que é um estudo randomizado. O que ela consiste? É num vetor de adenovírus de chimpanzé, que não causa infecção em humanos, e tem a inserção da proteína spike. Então, tem um pouco mais de 500 pessoas receberam a vacina, outras 500 pessoas receberam a vacina quadrivalente contra o meningococo, como sendo o testemunho, e veja que eles colocaram uma população de pessoas jovens, com idade média de 35 anos, tá certo? E avaliaram o desfecho, que é a segurança e os casos de Covid-19. Então, o que eles observaram? Que nessa avaliação, primeiro, não deu para avaliar a eficácia, porque o número ainda é muito pequeno, mas deu para perceber que a vacina é relativamente reatogênica. Observem que quase 60% tiveram dor local e quase 80% tiveram desconforto no local da injeção. Então, não é uma vacina trivial em termos de reatogenicidade, embora os autores dizem que ela foi bem tolerada pela grande maioria das pessoas.
E as reações sistêmicas também são significativas. Vejam que dá calafrios em 50%, fadiga em 60 e poucos por cento, febre ou uma sensação de febre em 50%, isso tudo geralmente no primeiro dia após a vacinação, dor de cabeça em 65%, e tudo isso maior do que o grupo testemunho com a vacina contra o meningococo. Desânimo, mal-estar, e dores musculares em ao redor de 60% das pessoas. Então, isso é uma das coisas que vai ter algum impacto na utilização da vacina, mas, sem dúvida nenhuma, ela, de uma forma geral, foi bem tolerada, porque vocês vejam que a grande maioria dessas pessoas descreve essas reações como leve a moderada somente. Poucos casos que foram gradadas como grave. A imunogenicidade foi boa, com uma dose única, 62% das pessoas e 100% que receberam a segunda dose tiveram anticorpos neutralizantes detectáveis. Olha para você ver aqui, essa aqui é a dose única, do lado aqui, 62% com resposta detectável, e depois da segunda dose, praticamente 100%. Então, existiu uma grande correlação entre a resposta e a presença de anticorpos pelas técnicas de ELISA convencionais, e isso aqui vai mais ou menos na mesma linha da explicação do porquê o estudo brasileiro foi alterado. No começo era para ser realizado com uma só dose, e depois de terem visto esses resultados, provavelmente, fez com que eles modificassem o estudo para 2 doses. Então, os pesquisadores estão convocando os voluntários para receber uma segunda dose da Shadox. A segunda vacina de vetores, que está em fase 3, é da CanSino, que é uma empresa sino-canadense, que utiliza aqui um outro vetor, que é o adenovírus 5, e fizeram um estudo dando adenovírus 5 em menor dose, com a spike, maior dose e placebo. E o que eles observaram é a imunogenicidade e a segurança da vacina nesse estudo, foi publicado um pouco antes na Lancet. O que eles viram? Que a vacina, outra vez, essas vacinas de vetores são reatogênicas. Então, eventos adversos foi de 74% descreveram dos eventos que eles chamam solicitados, ou seja, aquele que está dentro do CRF, e alguns não solicitados. Vocês estão vendo que tem uma frequência grande, 76%, 77% descrevem eventos adversos com a vacina, o que mostra que ela, de fato, é reatogênica, como também foi a Shadox. A produção de anticorpos foi boa, eles verificaram a presença de altos títulos, tanto 14 dias como 28 dias após as 2 doses da vacina, não só anticorpos de ligação, como anticorpos neutralizantes. Então, esse estudo motivou o governo chinês a adotar essa vacina a uma parte do seu exército, mesmo antes da gente ter os resultados de eficácia, e também começou a fazer o estudo fase 3 que está em andamento. Então, essa vacina incluiu pacientes acima de 55 anos, diferente da Shadox no fase 1 e 2, que não tinha incluído. E o que eles observaram aqui, Medina? Olha, um aumento quer dizer, uma perda da imunogenicidade com o passar da idade. Então, eles já tinham visto que também essa vacina de adenovírus 5 da CanSino tinha problemas com maior idade. Quer dizer, ela vai perdendo. E isso é uma coisa que acontece com todas as vacinas, é um problema para as vacinas contra a Covid-19. O outro estudo com vetor é a vacina russa, da Gemaleya. Então, o que nós temos publicado semana passada, saiu na quarta-feira, um estudo no Lancet, fase 1 e 2, randomizado, controlado com placebo, onde eles utilizaram 4 braços. Placebo, adenovírus 5, um outro vetor chamado adenovírus 26, é a mesma vetor, muito parecido com a vacina que está sendo desenvolvida da Janssen. E a combinação dos dois, que é adenovírus 5 mais adenovírus 26. Então, eles viram que, outra vez, olha só, a reatogenicidade é alta com as vacinas de vetores, acima de 50% nas pessoas vacinadas. Nesse caso, acumulativo ficou bem mais alto. E a produção de anticorpos, outra vez, foi muito boa. Eles descrevem que, para qualquer tipo de resposta imune, 100% dos vacinados desenvolveram.
Então, isso é interessante, a gente precisa saber o que é que representa a presença dessa imunogenicidade com a proteção, somente o estudo fase 3 vai responder. E aqui a anticorpos neutralizantes, a mesma coisa, a gente viu que essas respostas foram boas, inclusive especialmente no braço que recebeu os dois vetores, o adenovírus 26 junto com o adenovírus 5. Agora vamos para a vacina da Moderna, que é o grande estudo americano, são 50 mil participantes que serão incluídos em 150 centros de pesquisa clínica, e o estudo fase 1 já saiu publicado no New England. Eles estudaram pessoas, aqui olha, outra vez, pessoas de menor idade, de 18 a 55 anos, que receberam 2 doses com 1 e 28 dias após a inclusão no estudo, dessa vacina de mRNA, que é envolta numa nanopartícula, e isso faz com que isso seja protegido, esse RNA, para ser incorporado e a produção da spike. Então, vocês estão vendo aqui que a vacina foi testada num número relativamente grande de pessoas, aliás, ainda pequeno de pessoas, nas doses de 25 microgramas, 100 e 250 microgramas. O que eles observaram é que a vacina também é reatogênica. Observem aqui que na primeira dose, qualquer tipo de sintoma chegou a acontecer em aproximadamente 40% em quem tomou a dose menor, 60% em quem tomou a dose intermediária e 50% a dose maior. Mas quando você vinha com a segunda dose, era bem mais, praticamente 100% das pessoas tiveram sintomas sistêmicos. E a imunogenicidade no fase 1 e 2 foi boa, semelhante nas três doses de vacina, o que é encorajador, né? Se usar uma dose menor, facilita, diminui a reatogenicidade, diminui o custo e aumenta a capacidade de produção. Então, vocês estão vendo que isso também foi observado com anticorpos neutralizantes, usando ensaios de pseudovírus desenvolvidos no Vaccine Research Center, que é o parceiro da Moderna nos Estados Unidos. Então, uma outra vacina que também começou a ser testada, essa aqui também no Brasil, que é a da Pfizer, que é uma vacina que vem da BioNTech, é uma empresa de biotecnologia americana, mas está sendo produzida numa empresa chinesa, Fosun Pharma. Igual a da Moderna, é um RNA envolto em nanopartícula lipídica, fizeram um estudo fase 1 e 2 randomizado em dose escalonada, tem dados preliminares publicados somente na Medical Archives, incluíram de 18 a 55 anos, com 2 doses, 21 dias de intervalo, em 3 doses da vacina, 10, 30 e 100 microgramas. Então, o que dá para perceber é que, outra vez, vacina reatogênica, praticamente 100% das pessoas desenvolvendo algum tipo de reação, nas doses mesmo de 10 microgramas, ficou ao redor de 82%, mas chega a 100% nas doses mais altas. Aqui nós estamos falando de dor, vermelhidão local e inchaço foi bem menor. E a reação sistêmica também foi bastante presente. Veja aqui, febre, 50% das pessoas na dose mais alta. Fadiga, 85% das pessoas na dose mais alta, alguns com reação mais intensa. Dor de cabeça, calafrios, dor muscular. Então, quer dizer, a gente tem esse perfil que se repete para a vacina de material genético, RNA, e a vacina de vetores. E a produção de anticorpos foi boa. Então, vocês vejam aqui anticorpos contra a RBD, que é aquela proteína Receptor Binding Domain da spike, e anticorpos neutralizantes também foi muito boa. Então, isso fez com que a Pfizer e a BioNTech fossem adiante com o estudo fase 3, que também está sendo realizado no Brasil. E eu vou terminar falando da vacina CanSino, da Sinovac, que é a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan. É uma vacina com vírus morto. Vocês estão vendo aqui a sequência do vírus e as partículas virais produzidas em laboratório. E o modelo animal mostrou que a vacina consegue diminuir muito a quantidade de vírus nos animais, mas não foi 100%. E também percebeu-se que os animais tinham uma proteção verificada nas diferentes doses utilizadas. Então, isso foi publicado na Science, e eles foram adiante e fizeram o estudo fase 1/2, o estudo fase 1, 144 voluntários, fase 2, 600 voluntários. No fase 1, a produção das partículas virais, os autores admitem isso,
não estava tão boa ainda, mas no fase 2 melhorou e a imunogenicidade aumentou. Então, mesmo na dose mais baixa, foi 92,37%, semelhante à dose mais alta, que foi a escolhida para ir adiante no estudo fase 3. E aqui é uma vantagem. Essa vacina da Sinovac teve muito menos reatogenicidade comparada com as vacinas de vetores virais e RNA. Vocês vejam que a reatogenicidade não passa de 40% para os diferentes tipos de efeitos colaterais. E a imunogenicidade foi boa. Então, vocês estão vendo aqui títulos de anticorpos neutralizantes elevados nas diferentes faixas etárias, mas aqui, olha, você começa a ver uma queda aqui entre 50 e 59 anos, é isso que o Medina estava falando. E ontem, numa nota para a imprensa, a Sinovac disse que eles devem estar fazendo os estudos agora, incluindo pessoas de maior idade avaliando imunogenicidade, que isso cai. A gente não sabe quanto que cai e como isso pode comprometer a vacina. Então, isso motivou a realização do estudo fase 3, uma transferência de tecnologia que veio da Sinovac para o Instituto Butantan, e esse fase 3 está incluindo profissionais de saúde para avaliar a segurança e a eficácia da Sinovac. Então, são 12 centros até agora, aqui está o nosso centro da Faculdade de Medicina da USP, onde é que está? Está aqui, e vários centros no Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e no estado de São Paulo, que estão fazendo esse projeto. Aproximadamente já tem dos 8.900 voluntários aproximadamente para serem incluídos, está se aproximando agora, passou dos 3.000 já. Então está indo a inclusão relativamente rápida. Então é um vírus inativado, é uma cepa isolada na China, na dose mais baixa, a idade acima de 18 anos, e é uma randomização 1 para 1. Metade dos voluntários recebe a vacina, outra metade recebem placebo. São 2 doses com 2 semanas de intervalo, com desfechos primários, que é diagnóstico de Covid-19 e segurança. Também a gente vai avaliar a circulação de vírus, soroconversão e imunidade celular como exploratório. Então, a gente está fazendo isso tudo num clima que não está muito agradável, porque há acusações no mundo inteiro de roubo de informações. O governo americano acusou a China, o governo inglês acusou a Rússia de que estariam hackeando as informações do desenvolvimento de vacinas, e isso foi negado. Então, tem uma guerra diplomática ao redor do desenvolvimento de vacinas. E aqui no Brasil não é muito diferente. Então, o Dória lançou o estudo da Sinovac, esse que a gente está envolvido, foi lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aproximadamente um mês atrás, mas também ele politizou essa história, quer dizer, falou muito da importância, trouxe esse avanço para o campo do investimento que o Estado estava fazendo, etc. Aí começaram a surgir as coisas, olha lá, um post dizendo que na vacina tinha um nanochip, esse nanochip ia ser injetado nas pessoas e o 5G chinês ia monitorizar as pessoas e acabar a liberdade aqui no Brasil. Tem outro aqui, o Roberto Jefferson, questionando que por que o Butantan assinou com a Sinovac, teria assinado esse acordo em agosto de 2019, dizendo que a vacina teria sido feita antes mesmo da China soltar esse vírus para destruir o mundo. E o Abraham Weintraub, isso aqui foi uma foto tirada no nosso centro de pesquisa, dizendo que a injeção foi falsificada, que o enfermeiro colocou a mão aqui na frente da agulha, então ele está falando, é tudo mentira, tá vendo? Essa vacina não existe, o governador deveria ter recebido essa dose primeiro. Aqui falando de uma moça que tomou a vacina e o braço dela não conseguia levantar de novo, então é uma cobaia do Dória. Tá vendo aqui, ó. E essa moça é uma voluntária da vacina Shadox, deu uma entrevista participando do estudo da Shadox Oxford no Rio de Janeiro, e ela estava nessa matéria estimulando as pessoas a participarem do estudo por ser uma experiência muito boa que ela tinha passado. E eles usaram isso, mudaram a foto, etc. E também, finalmente, não podia faltar, que a vacina estava sendo produzida em células de bebês abortados, e por isso que
o Dória estava escondendo essa informação. Então, a gente tem esse clima que está muito ruim. A gente está vivendo um negacionismo. Agora, a história de que vacina não deveria ser obrigatória, sendo dito pela própria Secretaria de Comunicação do Governo Federal, e uma guerra que existe entre o governo federal e o governo estadual de quem tem a melhor vacina. E quem está no meio de tudo isso somos nós, estamos fazendo um estudo. E o que a gente tem, por exemplo, tentado fazer é ficar um pouco longe dessa discussão toda, porque o que a gente tem que fazer? Todo mundo que está trabalhando com estudo de vacina aqui no Brasil tem que sentar, conversar, ajudar uns aos outros, porque não importa que vacina chegue primeiro, mas que chegue uma vacina rápido. Agora, qualquer vacina vai ter que passar por alguns questionamentos fundamentais. O primeiro deles é, qual que é a proteção que a vacina vai dar? A gente vai conseguir uma proteção satisfatória e que dá um certo conforto? A gente vai ter variação de proteção dependendo da idade, que foi isso que o Medina comentou. Quer dizer, será que se você tiver uma vacina 80% eficaz, se ela for 50% eficaz em pessoas acima de 60 anos, você vai poder dar tranquilidade para essas pessoas saírem à rua? Quem que deve ser vacinado primeiro? A gente imagina que profissionais de saúde e grupos vulneráveis deveriam fazer parte dessa primeira onda. Mas será que jovens e crianças devem ser vacinadas também, ou a gente deveria permiti-los pegar a infecção natural e construir uma resposta imune melhor que poderia acontecer em detrimento do que a gente vê com as vacinas? Essas respostas não temos ainda. Qual vai ser a durabilidade da vacina? A gente vai conseguir proteger para o resto da vida com uma dose, com 2 doses? Ou isso vai cair com o tempo? E as vacinas com vírus inativados têm esse desempenho ruim na durabilidade. Você veja a vacina contra a gripe, não temos que repetir todo ano, porque cerca de 6 meses, 8 meses depois, ela já vai começar a enfraquecer e a gente tem que chamar as pessoas suscetíveis da doença grave pela gripe a vacinar toda vez no começo da estação, aliás, ao redor de abril, para ficar protegido durante os meses frios. E a gente vai conseguir impedir a circulação do vírus, nós vamos induzir uma imunidade esterilizante com a vacina. Eu acredito que vai ser muito difícil. Então, acho que a gente vai ter dificuldade de atingir esse nível de proteção e, consequentemente, é possível, senhores, senhoras, que a gente tenha uma vacina em breve, mas não seja suficiente para a gente sair dessa situação. Em outras palavras, ela vai dar uma proteção adicional, mas não vai ser essa panaceia das pessoas acharem que acabou, a vacina está disponível, vamos todo mundo sair para a rua. Eu vou encerrar aqui minha aula, deixar um tempinho para a gente discutir, agradecendo a equipe de pesquisa clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 2 pessoas em especial, a Lilian Ferrari, que é a coordenadora do estudo, e a Ângela Freitas, que é médica infectologista, coordenadora médica do estudo, estão trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fim de semana, feriado, para fazer esse estudo andar, e a parceria com os colegas do Instituto Butantan, com quem a gente trabalhou para construir esse protocolo, implementar a sua parte regulatória e botar ele na rua. Então, acho que eu vou encerrar aqui, Medina, dando para você de volta, e a gente tem um tempinho para discutir. Muito obrigado mesmo. Vou passar para o Juan e para o Hélio Tedesco, para eles continuarem coordenando a reunião. Eu tenho que ir para aquela reunião lá do nosso grupo de contingência do Covid. E muito obrigado mesmo. Não é impossível de ser melhor, mais abrangente, uma apresentação sobre vacina, desde os conceitos até o que nós temos do ponto de vista prático agora. Muito obrigado, Edgar. O Juan Fernandes, ele é novinho, ele tem 6 anos só de graduação, mas ele é uma fera aqui no hospital do Vinha, aqui na Escola de Medicina, e você não vai levar ele para lá, não. Bom dia, professor Edgar. Excelente apresentação. Acho que para começar a discussão, queria trazer algumas dúvidas. Vamos começar com o Alberto, então. O Alberto pediu para fazer uma primeira pergunta, depois a gente vai complementando nos espaços. Alberto, você está falando Alberto Duarte, eu, né? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, parabenizar o Esper pela aula, eu acho que foi extremamente educativa e muito clara, né?
Dizer que é um prazer estar assistindo isso relacionado à Escola Paulista. Eu fiz meu doutorado na Escola Paulista, no tempo em que eu convivi na realidade, com o Arthur, que está aí, com o Manuel, com o Nestor e com o Medina, né? Quer dizer, então já se vai um longo tempo aí, tudo isso sob a coordenação do Oswaldo Ramos, que a gente não pode deixar de chamar a atenção, né? Esper, eu tinha uma pergunta e, ao mesmo tempo, um comentário. A pergunta é, o que a gente pretende no futuro em relação a alterações autoimunes depois de uma vacina dessa? Principalmente com o grupo de vacinas que não são com vírus atenuado. E a segunda coisa é a seguinte, de fato, mesmo que a gente não tenha uma imunogenicidade em pessoas idosas, o fato de se ter conseguido, eventualmente, imunogenicidade em jovens, faz com que o vírus circule muito menos e as chances, na realidade, de infecção vai diminuir de uma forma muito importante. Quer dizer, seja como for, a vacina trará benefícios importantes, não acha? Não, começar pela segunda, Alberto, você está com primeiro um prazer te ver aqui. A gente se encontra sempre lá na USP e o Alberto tem atuado de maneira muito contundente nas pesquisas que estamos fazendo lá no Hospital das Clínicas e no Instituto Central, dentro da DLC, para constituir repositórios, fazer avaliações de imunogenicidade. Então, ele tem sido super ativo na pesquisa contra a Covid-19. Eu acho que, sem dúvida, uma vacina vai trazer o seu benefício, isso não tem a gente precisa colocar isso como prioridade. Agora, a primeira coisa, será que nós vamos conseguir reduzir a circulação do vírus? Eu acho que, de certa monta, sim. Mas o que eu fico com a dúvida é se a gente vai conseguir impedir a circulação do vírus com a vacina. Mesmo se, por exemplo, a gente vacinar todo mundo entre 20 e 50 anos de idade. Por quê? Porque a vacina não vai ser 100% eficaz, não há nenhuma vacina assim. A gente precisa verificar qual que é esse desempenho para fazer esse cálculo, mas a dúvida que eu tenho é se a vacina vai permitir que o vírus vai impedir que o vírus circule. Será que a imunidade, Alberto, vai induzir anticorpos de mucosa e fazer com que uma pessoa vacinada possa não ter uma infecção assintomática? Então, a gente não tem essa resposta. E para fazer esse cálculo, somente os primeiros resultados de estudo de eficácia e também, porque, veja, os estudos de eficácia estão sendo construídos em Covid-19, mas nós também vamos coletar qual que é a frequência com que as pessoas têm infecção assintomática. Será que essa percentagem também vai cair? Então, a gente precisa dessa informação para fazer esse cálculo. E eu acho que é isso que a gente tem que, não dá para a gente prever. A outra coisa também é que eu tendo a achar, e aqui vocês podem me criticar por isso, mas que talvez não seja uma boa ideia vacinar crianças. Porque a esmagadora maioria das crianças tem infecção assintomática. Será que não era bom a gente esperar eles terem infecção natural e construir sua resposta imune, já que a infecção natural, via de regra, isso também precisa ser confirmado, mas via de regra induz uma imunidade melhor do que uma vacina? Então, a gente não tem essas respostas. E isso vai fazer parte de um processo de debate depois que os resultados de estudo de eficácia ficarem. E a outra coisa também que é importante, eu deveria ter colocado naquele último slide, nós ainda não sabemos qual é o marcador de proteção contra a Covid-19. A gente suspeita que seja anticorpos neutralizantes circulantes, mas nós não temos qual é. Pode ser que daqui a um tempo você chegue à conclusão que não é anticorpo neutralizante, mas é resposta imune celular mediada por CD4 produzindo interferon. Então, a gente precisa dessa resposta, porque isso facilitaria enormemente o desenvolvimento dos novos produtos. Quer dizer, você não precisaria fazer esses estudos gigantescos de eficácia. Além de que, se a gente tiver marcadores, um marcador de proteção, essa proteção é contra o quê? É contra a Covid-19, contra a infecção ou não? Então, a gente precisa explorar tudo isso, que são questões difíceis. Sobre a autoimunidade induzida por vacina, sempre surgiu essa questão. Para todas as vacinas. Eu tenho, particularmente, mais ceticismo em acreditar que vacinas por si induzam a autoimunidade em alto grau, ao ponto delas não
devam ser utilizadas. E até agora, embora a gente saiba que várias das doenças virais possam induzir algum grau de autoimunidade numa população, uma proporção muito pequena das pessoas acometidas pelas respectivas doenças, esse mesmo efeito pelas vacinas é ainda muito menor. Então, eu acho que isso não é um empecilho no desenvolvimento de uma nova vacina. Esper, a gente tem uma pergunta da Juliana Rolim. Você destacou bastante na apresentação a questão da reatogenicidade das vacinas com vetor viral. E a Juliana pergunta sobre a segurança, os eventos adversos com a vacina de RNA mensageiro. Você pode trazer um pouquinho para a gente? Então, Juliana, eu vi sua pergunta. Nos slides eu mostro que a reatogenicidade é tão alta quanto, viu, a de vetor viral. Até um pouquinho mais alta do que a gente viu aqui nos resultados dos estudos fase 1 e fase 2. Agora, é uma vacina muito segura de vetor viral, de RNA, que praticamente não tem chance de causar problema em relação ao patógeno para o hospedeiro. Então, por isso que ela foi tão rápida para a fase de desenvolvimento. Juan, doutor Chakra, eu posso fazer uma pergunta oral, um comentário para o Esper? Sim, pode sim. Esper, em primeiro lugar, parabéns. O Medina disse que você escapou da Escola Paulista, mas escapou para o sucesso e tudo mais. Só posso te congratular por isso. Esper, é o seguinte, quando você diz 7 anos, no mínimo 4, etc., para que tenha segurança de vacina, etc., tal, existe uma ideia, um conceito de vários patrocinadores de pesquisa clínica, incluindo CROs, etc., de um projeto chamado Transcelerate, de acelerar mais, quer dizer, já selecionar o centro que vai fazer a fase 2 para o centro que vai fazer a fase 3 e quase que um overlap, evitando investigate, vem o feasibility, aí acelerar mais a investigator meeting, visita de iniciação, tudo isso pode ser muito encurtado com CEP mais rápido, o CEP da instituição, também a CONEP mais rápida, etc. Por exemplo, no Brasil, porque isso é internacional. Você não acha que essa ideia encurtaria, não é só em termos de vacina, mas clinical trials em geral, já selecionar centros que vão fazer a fase 2 e já vão em seguida fazer a fase 3, sem a necessidade de todas aquelas outras fases que a gente perdia um tempão, investigator meeting, principalmente quando era presencial, em viagens, etc. Isso poderia seguramente encurtar. Eu queria saber a sua ideia. E a segunda pergunta é rápida. Por que o idoso teria menos eficácia a vacina? É porque ele tem menos imunidade celular? Obrigado, Esper. Professor Chakra, primeiro, uma satisfação enorme vê-lo aí. O senhor foi uma das grandes inspirações para a minha carreira. E só para dizer que eu tenho grandes amigos na Unifesp, com quem a gente tem interação o tempo todo, então é uma enorme satisfação, eu me sinto ainda muito acolhido pela instituição. Sobre a velocidade, eu concordo com o senhor, eu acho que nós vivemos esse experimento durante essa pandemia. A velocidade com que a gente desenvolveu esses estudos, fase 1, 2 e 3 para vacina de coronavírus, é um exemplo disso. As nossas agências regulatórias responderam rápido, e o que é um balão de ensaio, porque tem que ser revisto na CONEP e na Anvisa. A CONEP deu pareceres que em 3 dias para projetos fase 3. Quer dizer, eles foram relapsos? Eu não acredito, porque os pareceres foram super cuidadosos, mas os nossos amigos lá na CONEP se dedicaram e avaliaram com o mesmo grau de rigor e profundidade, um período muito mais curto. Quer dizer, antes a gente esperava 3 meses para receber um parecer, agora já vem em 3 dias. Então, acho que isso é factível, mesmo para a Anvisa. Eu acho que a gente tem que usar esse modelo que nós vivemos para reformular os nossos sistemas de aprovação. Sobre essas coisas também, a gente percebeu que muito do que a gente fazia era desnecessário.
visitas de iniciação presencial, avaliações de monitoria que tem que ser obrigatoriamente presenciais, ir para investigators, encontros de investigadores em milhares de quilômetros de distância, por vários dias, tudo isso pode ser abreviado, o senhor está coberto de razão. E sobre a imunogenicidade de idosos, é a senescência do sistema imune, sim, é muito provavelmente centrado resposta T auxiliadora. Então, nós temos um processo de envelhecimento e a gente tem que encontrar meios de fazer um curto-circuito nesses processos de envelhecimento. Quer seja a utilização de adjuvantes, que estimulem, agridam a resposta imune para ele responderem melhor, ou até mesmo a utilização de mediadores prontos. E isso está sendo discutido em várias dessas plataformas. Muito obrigado. Temos mais alguma pergunta oral? Algum outro espectador quer fazer algum comentário? Temos mais uma pergunta escrita aqui do Marlos, então. Ele comenta a questão... Ele comenta a questão de ter algumas opções de vetor viral com adenovírus tipo 5 e outros com adenovírus símio, adenovírus humano e adenovírus símio, se o fato de utilizar adenovírus humano influenciaria na imunogenicidade da vacina. Essa é a primeira dúvida dele. Ele faz a segunda pergunta também, questionando a viabilidade de produzir em larga escala uma vacina de vetor viral com adenovírus tipo 5, sabendo que teria algumas preocupações relacionadas à biossegurança e pouca experiência do Brasil com esse tipo de vacina. O que você pode trazer para a gente? Não, o Brasil não tem experiência nenhuma na produção de vacinas com vetor viral. É tudo muito experimental em alguns poucos laboratórios brasileiros de pesquisa. Mas, bom, nós temos 2 grandes produtores de vacina no país, que é a Butantan e a Biomanguinhos, e agora tem a Tecpar, que está começando a produzir vacinas também, mas ninguém tem capacidade de produção de em alta escala. O que significa que a gente vai passar por um processo de transferência de tecnologia que vai durar um certo tempo. É uma coisa que a gente deveria ter já posta aqui, estratégica, mas infelizmente nós não temos. Essa é uma outra coisa também que filosoficamente a gente tem que debater. Vai lá nos Estados Unidos, tem dezenas de produtores, e por que aqui a gente só tem 2? Quer dizer, embora sejam grandes produtores, a gente precisa aumentar esse parque e aumentar a competitividade e capacidade instalada. A produção de vacinas com adenovírus 5 e qualquer outro adenovírus vai ser difícil, e é muito mais difícil de se escalonar em grandes números de doses do que, por exemplo, o vírus morto. Essa é uma das vantagens da vacina do Butantan, que você pode produzir rápido em tecnologias já existentes. E, de fato, quem vai produzir a vacina, só para citar um exemplo, da AstraZeneca, é um laboratório chinês. Eles assinaram um acordo para produzir as milhões de doses que foram previamente encomendadas. Então, a gente vai ter esse problema. O fornecimento e acesso à vacina vai ser um desafio, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Se algum espectador quiser fazer alguma pergunta, pode interromper. Enquanto isso, a gente vai continuar aqui com as perguntas escritas. Tem uma outra pergunta aqui do Daniel. Qual a porcentagem da população deveria ser vacinada? Eu complemento, o que você espera de imunogenicidade dessas vacinas para a gente poder pensar no retorno ao normal? Então, isso eu comentei naquele último slide. A gente não tem essa resposta, porque o retorno normal só pode ser restabelecido na hora que não tiver mais casos. Ou tiver uma quantidade de casos tão pequena que a chance da pessoa pegar é muito pequena. Então, vamos imaginar qualquer uma das pessoas que está aqui assistindo essa aula, que tem mais idade, que tem outras comorbidades. Quando essa pessoa, pergunta quando ela vai se sentir confortável de sair para a rua? Seria se, por exemplo, a vacina fosse 100% eficaz. E se não tivesse mais casos nenhum ali fora. Mas, assim, nenhuma dessas duas coisas provavelmente vai acontecer. Então, a gente vai ter que ficar pesando esses 2 lados da balança para chegar a essa conclusão. É muito difícil dar essa resposta, e somente os resultados de eficácia é que vão ajudar a gente a colocar algumas peças nessa equação.
São pergunta também da doutora Érica Bevilacqua. Qual o impacto das mutações virais na eficácia das diversas vacinas? O professor Esper comentou dos diferentes alvos durante a apresentação. Eu acredito que ela quer saber também em relação ao tempo de duração dessa proteção induzida por vacina, o que a gente espera. Então, a resposta para isso nós não temos ainda. Tudo leva a crer que mutações devam exercer um papel pequeno no escape da ação da resposta imune, mas alguns acham que ter só a spike na constituição da vacina pode ser um problema. A gente teria que ter outros componentes. Então, quem tem vírus inteiro ou partículas virais incompletas, mas que representem todas as proteínas do envelope, argumento que sua estratégia é melhor de quem tem só a spike. Mas é só o tempo que vai responder. Temos alguma pergunta da mesa aqui? Davi, sobe um pouquinho. Luiz Juliano também. Então, tem uma pergunta aqui que eu estou vendo do Luiz Juliano, que ele fala o que é mais promissor, uma vacina ou um antiviral, né? Então, essa é uma pergunta interessante, Luiz, porque eu sempre me fiz essa pergunta desde o começo da pandemia. O que eu queria para combater essa pandemia para a gente ficar tranquilo? Porque, veja, tem várias outras doenças que ocorrem e elas matam as pessoas. Mas por que a gente levava uma vida normal antes? E eu acho que, minha opinião mudou. No começo, eu achava que a saída ia ser uma dessas duas, ou um remédio ou uma vacina. E no começo eu achava, não vamos conseguir um remédio. Porque se você olhar outras infecções virais rápidas, nós não temos nenhum antiviral que seja bom o suficiente. Talvez o melhor exemplo seja seja a gripe. A gente tem o Tamiflu, que é uma porcaria do antiviral para a gripe. Você tem que dar até 36 horas, 48 horas, uma redução de curso da doença que não passa de um dia, quer dizer, é muito ruim. E por quê? Porque você tem que chegar cedo demais numa doença muito rápida. Então, essa esperança eu achava que era muito pouca, e falei assim, começava a pensar assim, não, nós vamos sair disso só com uma vacina. Mas agora que a gente conhece melhor a patogênese da doença, e a gente está refletindo melhor sobre as vacinas, eu voltei. Eu acho que a vacina vai ser uma solução difícil para fazer a gente controlar completamente essa onda pandêmica, e o fato da doença ter duas fases, uma fase virêmica e depois uma fase inflamatória, dá uma janela de oportunidade para ter um antiviral eficaz. Então, qual que é meu sonho aqui? É a gente ter um antiviral que, por exemplo, você tome 10 comprimidos durante um período de 5 dias, sem efeito colateral, que você começa a fazer no momento que a PCR venha positiva. Se a gente conseguir controlar o vírus rapidamente, quem sabe a gente bloqueia o desenvolvimento da doença inflamatória. E isso pode ampliar a possibilidade. Quer dizer, se você tiver essa opção, fica muito mais seguro e tranquilo você controlar as consequências graves da doença. Então, eu acho que isso está faltando, sim, um antiviral. Talvez seja mais factível a gente conseguir um antiviral eficaz que impeça o desenvolvimento para a Covid-19 na forma grave e a gente retome a nossa normalidade. Um outro ponto que está sendo colocado pelo Davi, alguns protocolos de pesquisa, por exemplo, da de Oxford e AstraZeneca, excluem pessoas que têm IgG reagente. Ele pergunta, profissionais de saúde que tiveram a doença e tiveram formação de anticorpos, deverão ser vacinados? Então, ninguém sabe isso, Davi, porque a gente precisa verificar qual é a duração a longo prazo da imunidade natural e, segundo, se a vacina nessas pessoas vai ter algum efeito. E esses estudos estão sendo conduzidos agora. A maioria dos protocolos fase 3 passaram a adotar uma estratégia de vacinar a pessoa independente da situação sorológica. Porque na prática a gente não faz isso. Você vai num posto receber uma vacina para qualquer coisa, ninguém vira para você e fala assim, qual que é a sua sorologia anterior? Vira, levanta a manga do braço e toma aqui a agulhada, entendeu?
Então, no ponto de vista prático, uma vacina só vai ser aplicada se não depender de uma sorologia anterior. Então, os estudos agora estão mudando, todos eles estão colocando as pessoas independente do estado sorológico, e a gente vai avaliar o efeito disso no futuro. É a mesma pergunta da Karina, ela perguntou também sobre a questão da vacinação para pessoas que já tenham tido a doença e questiona se seria necessidade de fazer o IgG antes da vacinação. Acho que o Dr. Esper já deixou isso, já deu a opinião dele sobre esse assunto. O Antônio Chakra, o professor Chakra, pergunta qual a explicação para Nova York ter um número de óbitos agora praticamente zerado, com essa soroprevalência baixa aí de 20%, por que a doença desapareceu rápido? O que você poderia falar, professor? Eu acredito, professor Chakra, que tenha sido imunidade populacional, sim. Deve ter, porque não tem outra explicação. Por que o vírus parou de circular? Porque você esgotou os suscetíveis. Qual é a frequência e quais populações que impediram o vírus de circular em grande escala, a gente ainda não tem a resposta. Agora, ainda ocorrem casos em Nova York. E isso mostra que, muito provavelmente, se a gente não fizesse nada, a gente ia estar sob cheque pelo vírus o tempo todo. Então, ele iria ficar circulando em baixo grau, que é o que a gente está vendo nessa região. Então, eu acredito que a gente tenha uma imunidade de rebanho, ou uma imunidade populacional, isso vem se acumulando nos diferentes lugares, diminui a intensidade da pandemia. Esse exemplo agora da França e da Espanha terem uma outra onda precisa ser estudado melhor, a natureza dessa segunda onda, e por que a gente não está vendo óbitos nesses lugares. É um grande mistério, mas a gente consegue observar a imunidade de rebanho, e eu acho que a vacina tem esse papel. Se a gente conseguir uma vacina com boa eficácia, é substituir a infecção natural e induzir uma imunidade de rebanho. Temos uma pergunta também da Luciana, ela questiona se a gente teria um número bem definido para a gente pensar em imunidade de rebanho, qual porcentagem da população que a gente precisaria encontrar, se já temos uma ideia desse número. A Luciana é muito minha amiga, viu, Luciana? Um abraço para você. A gente ainda não tem esse percentual. E esse estudo pode ser mais difícil, porque em vez de você falar numa percentuagem da população geral, talvez a resposta seja uma imunidade percentual acima de um determinado valor na faixa de tanto a tanto. Ou de pessoas que circulam mais na população. Ou pessoas que trabalham e, portanto, saem de casa, vão para o trabalho, pegam o transporte público e voltam. Então, é mais complexo que isso. Não é só a percentagem geral, mas deve ser devem ter outros ingredientes aí. O senhor, na apresentação, o professor Esper, comentou sobre o lopinavir e ritonavir, né, que foi o primeiro inibidor de protease que foi testado. O Juliana comenta que a possibilidade de outros antivirais que utilizem esse mesmo alvo. Ele comenta que está trabalhando testando duas das proteases do SARS-CoV-2. Queria saber sua opinião sobre esse alvo de ação antiviral. Qual o senhor entende que é o mais promissor agora no momento? O problema dos inibidores de protease é que a classe de inibidores de protease presentes nos coronavírus é diferente da classe de proteases no HIV. Então, os farmacologistas estruturais que são mais cuidadosos, dizem que foi uma bobagem a gente ter ido atrás dos inibidores de protease do HIV, porque se você faz uma concentração muito alta em cultura, ele supersatura o sistema e acaba fazendo com que tenha algum efeito in vitro, mas não se traduz para in vivo. Então, o lopinavir, o atazanavir, que também foi observado algum efeito in vitro, não vão funcionar. O lopinavir já não funcionou, né? A gente já tem os estudos fase 3 que falharam. Eu passo a palavra agora para a doutora Marina Cristelli, que tem uma pergunta também. Obrigada, professor. Eu queria que o senhor comentasse sobre a vacina BCG. Alguns reportes de que as pessoas vacinadas
contra a tuberculose pela BCG teria uma proteção contra o Covid, e alguns grupos, inclusive os australianos, tentando verificar se a vacina contra a BCG teria uma proteção cruzada contra a Covid. Como é que é a visão do senhor? Esse mecanismo é um pouco diferente, porque ele se baseia muito mais num estímulo inespecífico do sistema de defesa. E aí não seria só a vacina BCG, mas várias outras estratégias de estímulo, de resposta. Por exemplo, alguns estudos estão apontando também que quem vacinou contra a gripe estaria mais protegido. Então, acho que deve ter alguma coisa relacionada à defesa, ao estímulo da defesa global, do que propriamente a BCG em si. Então, tem alguns estudos em andamento, inclusive um aqui no Brasil, avaliando se a BCG pode reduzir. Eu acho que o efeito pode existir, mas deve ser modesto. Eu não sei se isso é uma estratégia de saúde pública que vai se consolidar, mas vai muito mais para o estímulo da imunidade inata, uma imunidade inespecífica, do que específica. Perfeito. Temos mais alguma dúvida? Bom, eu acho que o nosso tempo também já está chegando ao fim aqui. Tem só finalizar com mais uma do Luiz Juliano. Ele só comenta que trabalha com inibidores específicos para duas proteases do vírus, são mais semelhantes às proteases do Trypanosoma cruzi e Leishmania. É isso que precisa, de alguma mais específica, né? Perfeito. Então, agradeço ao professor Esper pela brilhante apresentação, pela ótima discussão que tivemos aqui, e encerro aqui a nossa reunião. Muito obrigado pela disponibilidade e pelos esclarecimentos, foi super interessante. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu estou à disposição se alguém depois quiser discutir alguma coisa. É fácil achar meu e-mail na internet. Obrigado. Obrigado e bom dia a todos.